noite aos irmãos. E gostaria de começar esta mensagem falando que as pessoas que não são convertidas, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que ainda não confessaram como seu Senhor e Salvador, elas não têm grande interesse no uso correto do dia do Senhor. Elas não fazem questão de querer saber como deve ser a sua relação com o dia do Senhor. E é interessante que inúmeros crentes, eles muitas vezes se mostram confusos, sem entender muito bem essa questão do dia do Senhor. Muitos ficam indecisos, muitos não têm um posicionamento correto, alguns nem sequer sabem por que o domingo é o dia que nós conhecemos como o dia do Senhor. Mas eu espero que através dessa mensagem hoje, você que porventura tenha essa dificuldade, eu espero que hoje, ao sair por aquela porta, toda a sua dificuldade, toda a sua dúvida, toda a sua indecisão, ou a falta de um conceito do que é o dia do Senhor, pelo poder da Palavra de Deus e do Espírito Santo, nesta noite possa ser retirado do seu coração. Então, o propósito que nós pretendemos nessa noite é que esta mensagem te instrua quanto ao uso correto do dia do Senhor. Eu quero também ser sincero com os irmãos, porque o que eu vou pregar aqui nessa noite, talvez, possa ser que você entenda que está sendo direcionado para você. Mas não é essa pessoa que está falando que está direcionando isso para você. Mas é a Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, nesta noite, falando ao seu coração. Então eu não quero que você tome isso como algo que é direcionado para você nessa noite, no sentido de, o pastor está falando diretamente para mim. Não, eu quero que você esteja com o coração aberto e você receba essa palavra que Deus estará trazendo para você nessa noite, com o propósito de que você saia daqui compreendendo perfeitamente o que é o dia do Senhor e como ter um relacionamento correto à luz da palavra de Deus com o dia do Senhor. Então eu espero que essa mensagem dissipe toda e qualquer dúvida, mau entendimento, e isso é possível quando nós nos dirigimos para o quarto mandamento. Então a ética dos 10 mandamentos tem sido o tema das nossas mensagens aos domingos à noite. E hoje, pela graça de Deus, nós chegamos ao quarto mandamento. E este mandamento, ao contrário dos 3 primeiros, ele é um mandamento positivo. Ele não é uma proibição. Ele é um mandamento positivo. Ele também é o mais comprido de todos os mandamentos. Ele também é mais detalhado do que todos os demais mandamentos. E ele também procura estabelecer uma ligação entre o divino e o humano, o moral e a parte cerimonial da lei de Deus. Então, quando nós falamos sobre este quarto mandamento, irmãos, é importante observarmos alguns fatos aqui, pelo menos 2, para a compreensão do uso correto do dia do Senhor e um correto relacionamento com o dia do Senhor. Então nós vamos ler apenas os versículos 7 a 11 de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versos de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: não tomarás o nome do Senhor, lembra-te, versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Oremos. Senhor, nós precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda. Nós precisamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente, o coração, nos faça compreender a Tua palavra, aceitar a Tua palavra, as exortações da Tua palavra. Que Ele nos ajude, ó Deus, a ver como está a nossa vida e que Ele nos convença, ó Deus, da necessidade, se for o caso, de arrependimento, de mudança, de transformação, para entender o dia do Senhor e termos o melhor relacionamento com este dia, visando a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o mandamento em questão, o mandamento que nós vamos estudar nessa noite, ele faz o homem se lembrar do dia de sábado para o santificar. Isso é muito claro no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela nos traz esta lembrança, é preciso também que esta lembrança nos leve para o começo de tudo. Nos leve até o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Eu peço que os irmãos estejam indo para lá, para então nós entendermos o porquê que este mandamento ele está ali fazendo parte dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 2, versos de 1 Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Gênesis 2, de 1 a 3. O livro de Gênesis é um livro que fala do começo de todas as coisas, né? O nome Gênesis, ele fala disso, mas o título do livro para os judeus na língua hebraica é No Princípio, as primeiras palavras que surgem aí no versículo 1. E este livro, então, aqui no primeiro capítulo, ele faz um relato de toda a criação. A terra estava sem forma, vazia, era apenas um caos, mas Deus, através do seu Espírito que pairava sobre as águas, ele começou a colocar ordem onde não havia ordem. Então ele cria a luz, ele separa a luz das trevas, e esse foi o primeiro dia, e ele diz que isso foi muito bom. Ele também, no versículo 6, ele faz a separação entre águas e águas, criou o firmamento, chamou o firmamento de céus, isso foi o segundo dia. Também, no versículo 9, Deus ele juntou as águas debaixo dos céus em um só lugar. Então apareceu a terra, a porção seca, a qual Deus chamou, é claro, de terra, fez o ajuntamento das águas, criou os mares, e tudo isso que Deus fez até aqui, ele diz que era bom. No versículo 11, Deus então produziu a relva, e ele vai descrevendo toda a criação, terceiro dia. No versículo 14, os luzeiros foram criados, os astros, para iluminar a terra. Versículo 16, Deus criou os 2 grandes luzeiros, um para governar o dia e o outro menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas, colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. E Deus mais uma vez diz que isso era bom. E ele continua ainda criando, versículo 20, ele cria um enxame de seres viventes, as aves, os animais marinhos, os que rastejam. E mais uma vez, Deus viu toda a sua criação e disse que era bom. No versículo 22, Deus abençoa a sua criação,
dizendo que eles devem ser fecundos, devem multiplicar, encher as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. No versículo 24, também Deus cria através da terra os seres viventes, os animais domésticos, répteis, animais selváticos. Deus criou todos esses animais conforme a sua espécie. E no versículo 25, mais uma vez, Deus olha para a sua criação e diz que isso era bom. E quando nós chegamos então nos versos 26, 27 e 28, Deus ele chega naquilo que seria considerado a sua maior de todas as criações, foi o homem. Juntamente com a Trindade Santa, eles decidem, no versículo 26, criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E os versículos 27 e 28, depois que Deus então cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus os abençoa. Deus abençoa o homem e abençoa a mulher, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, com isso, meus irmãos, com a criação de todas as coisas, com a criação do homem, com a bênção para que eles se multiplicassem e dominassem sobre toda a criação, nós temos também aqui embutido o estabelecimento da família. E quando Deus ele estabelece a família, ele também determina qual seria o papel de cada um. O papel da mulher, nós sabemos, conforme o capítulo 2, a partir do versículo 18, que ela seria uma auxiliadora idônea. E ao homem, qual foi o papel que lhe coube neste caso? O homem seria o cabeça, seria o líder. Ao homem foi dada uma função. Ele tinha que cuidar, trabalhar, prover e proteger para a sua família. Então ele tinha que cuidar de todo o jardim, ele tinha que fazer esse trabalho. Dali também ele tiraria o sustento para a sua família e ele também protegeria a sua família. E isso para nós, homens, nada mais é do que exercermos o papel de liderança que Deus ele espera de cada um de nós na nossa família. Então, quando nós chegamos aqui ao capítulo 2, versos de 1 a 3, a obra ela é concluída. No versículo 1 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Esta palavra exército aqui, ela não faz referência aos anjos. Essa palavra exército, conforme Deuteronômio 4:19, são os astros que Deus criou. Então Deus criou todas as coisas, e o que ele faz depois que cria todas as coisas? O verso 2 diz: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então é nos dito aqui que Deus ele descansou. Mas espera aí, que Deus é esse que se cansa? Ou será que Deus ele se cansa? Será que Deus ele é como nós, homens, que depois de um dia intenso de trabalho, nós ficamos esgotados, cansados e chegamos em casa, queremos apenas descansar? Na verdade, Deus ele não se cansa. Na verdade, aqui Deus ele instituiu um dia de descanso. E quando Deus ele faz isso, meus irmãos, ele na verdade está dando um dom à humanidade. Porque quando Deus ele estabelece um dia de descanso para todos os homens, isso fez com que o homem evoluísse. Porque até aqui o que havia? Apenas trabalho, canseira, fadiga, trabalho, canseira, fadiga. E Deus então, não, vai ter um dia de descanso. Um dia em que o homem vai parar de todas as suas obras. E através desse dia, os homens eles puderam evoluir. Porque você pode dedicar tempo à sua família, tempo para as suas amizades.
você também pode, através desse dia, aqui no caso do mandamento em Êxodo capítulo 20, você dar descanso aos animais. Ali nós provavelmente temos a primeira lei que favorece os animais. Então uma série de benefícios vieram através desse mandamento, e isso fez com que o homem ele evoluísse. E notem, irmãos, ainda olhando aqui para Gênesis capítulo 2, que Deus ele estabeleceu o Shabat. É importante a gente destacar essa verdade aqui, irmãos, porque essa palavra, a palavra Shabat, que aparece aqui na língua original, na língua hebraica, essa palavra ela não significa a palavra sábado no nosso calendário, na nossa semana. Essa palavra ela significa descanso. Não tem nada a ver com o sábado, o dia da semana. Ela apenas significa descanso. Então Deus, como um artista, depois de criar todas as coisas, criar os céus, a terra, as águas, o mar, os animais, toda a criação, Deus ele para e ele então dá um passo para trás e contempla toda a sua criação. É nesse sentido que Deus ele descansa. Não que Deus se cansou porque durante os 6 dias ele criou todas as coisas, mas ele para contemplar a sua criação. E da mesma maneira o homem, neste dia de descanso, o homem ele deveria parar e contemplar a maravilhosa criação divina. O versículo 3 diz: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então, meus irmãos, Deus ele abençoa este dia solene de descanso. O Shabat de Deus é um dia de descanso, e esse dia ele é separado. É este o sentido da palavra santificar aqui. E Deus o abençoou e o separou, Deus o santificou. Portanto, ao homem estava com isso aqui sendo vedado a realização de qualquer atividade semelhante a que reflete a sua imagem, porque o homem sendo criado por Deus é que deveria realizar tudo isso nos outros dias da semana, mas aquele dia seria um dia separado para o Senhor. O que nós fazemos nos demais dias da semana, meus irmãos? Nós trabalhamos. Seja você que tem sua empresa, seja você que é um funcionário público, ou funcionário em uma escola, ou você que estuda, durante os demais dias da semana você trabalha. E quando nós estamos trabalhando, a quem nós estamos imitando? Ao nosso chefe, ao nosso amigo de trabalho, ao companheiro de profissão? A quem nós estamos imitando durante os 6 dias em que trabalhamos? Estamos imitando Deus. Assim como Ele criou tudo em 6 dias, o que nós fazemos nos 6 dias? Ao trabalhar, nós estamos refletindo a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos refletindo aquilo que Deus fez no decorrer de todos os 6 dias da semana. Agora, o que acontece quando alguém abandona a bênção e não santifica mais um dia de descanso para o Senhor? O que acontece, meus irmãos? Acontece que o homem, ele passa a acreditar que todos os dias lhe pertencem. E aqui, meus irmãos, muitos crentes
falham em guardar esse dia porque não têm na memória a importância de que o mundo ele só funciona bem quando se trabalha 6 dias e se descansa um dia, como Deus estabeleceu aqui na sua palavra. Esse mandamento ele é muito importante, irmãos, porque também, quando olhamos para ele lembra que as pessoas foram destinadas a serem livres. Onde o povo estava até esse momento em que Deus entrega as tábuas da lei para Moisés? Qual era a condição do povo de Deus antes desse momento? Eles estavam aonde? No Egito, não é? Moisés abre o capítulo 20 de Êxodo dizendo que Deus foi quem disse aquelas palavras e que Deus foi quem os tirou da casa da servidão do Egito. Então eles estavam trabalhando lá no Egito como escravos. E um detalhe interessante é que quando Moisés ele vai até lá para pedir a Faraó que o povo fosse oferecer sacrifício a Deus no deserto, acontece que o povo, Faraó, ele endurece o seu coração. Ele não entende isso. Mas a questão que eu quero colocar aqui aos irmãos é que o povo estava nessa condição. O povo estava como escravo. Eles não tinham um Shabá. Eles não tinham um descanso. Então, trabalhando todos os dias da semana, torna a pessoa um escravo de uma forma ou de outra. Pensemos, por exemplo, num milionário que trabalha 7 dias por semana. Ele é rico, tem dinheiro, tem condições, mas a triste realidade é que ele é um milionário escravo. Irmãos, a ideia que Deus ele quer transmitir no verso 3 é fazermos como Deus fez. O princípio aqui é muito claro. Não tem muita coisa aqui para a gente bater cabeça. O princípio é do dia de descanso, só isso. É o que Deus ele estabeleceu. O Senhor fez todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. E mais uma vez eu volto a dizer para você que Shabá quer dizer descanso, não quer dizer sábado, o dia da semana. Na Bíblia, irmãos, Shabá não é o nome de um dia na semana. Você não vai encontrar na Bíblia esse sentido. Mas é uma palavra que fala de descanso. Assim o povo, voltando lá para Êxodo, no capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, assim, olhando para o povo de Deus ali, eles estavam agora prestes a entrar na terra prometida. E eles então precisavam lembrar deste princípio que Deus estabeleceu lá em Gênesis 2, de 1 a 3. O princípio de que eles deveriam ter um dia de descanso. E em que lugar este princípio, ou melhor, em que fato este princípio ele estava alicerçado? Versículo 11 nos responde: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, meus irmãos, o Shabá era importante. Eles precisavam lembrar que precisavam dedicar um dia de descanso, porque quando Deus criou todas as coisas, no 7º dia ele descansou e ali ele estabeleceu o princípio de dedicar um dia para o descanso.
quando a gente vai para os evangelhos, observando a vida de Jesus, você vai perceber que o Shabá é importante para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala de poucos hábitos da vida de Jesus, mas os poucos hábitos que ela registra da vida de Jesus, você vai notar que ali ele tinha um costume. Ele tinha o costume de ir à sinagoga justamente no Shabá. No dia de descanso, Jesus Cristo ele se dirigia até a sinagoga, ali onde os judeus se reuniam para ler a Torá, para aprender a Torá, ouvir uma exposição da Torá, cantar louvores a Deus. Jesus Cristo ele tinha esse costume, porque para ele esse dia era o dia do Senhor. E além disso, o próprio Senhor Jesus ele anunciou que era o Senhor do Shabá, Marcos 2:28. E ele também estava na criação de todas as coisas, como João nos diz no Evangelho, capítulo 1, versos 1 e 2, criando todas as coisas. E ele também, ao criar, sendo Deus, como ele de fato é Deus, no sétimo dia também descansou. E meus irmãos, além de tudo isso relacionado à vida de Jesus, o Senhor do Shabá, ele também transferiu este dia, o dia de descanso, para o primeiro dia da semana. Foi neste dia que ele ressuscitou dos mortos, João 20, de 1 a 18. Foi neste dia que ele apareceu aos discípulos, João 20, 19, 26. E também foi neste dia, por volta de 9 horas da manhã, que um grupo de 120 pessoas reunidas ali no templo, orando ao Senhor, foi neste dia que ele derramou o seu Santo Espírito sobre aquele povo. Cristo, meus irmãos, a semelhança do Pai, ele descansa no primeiro dia. Ele também abençoa e santifica este dia para que nós, cristãos, celebremos a criação de Deus. Para que nós testemunhemos que existe um Deus Criador de todas as coisas. Para que as pessoas vejam por que aquele grupo de pessoas se reúne ali, naquele domingo, naquele horário, naquela igreja. O que eles fazem lá? Por que eles não trabalham nesse dia? Por que a vida deles muitas vezes é reclusa? Porque estão testemunhando da criação de Deus. Testemunhando que existe um Deus Criador de todas as coisas. Irmãos, percebam que este dia não é uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha. Mas este dia, meus irmãos, é um dia em que nós temos que entender ser um dia de alegria, de deleite, e que nada vai funcionar bem na nossa vida se este dia não for consagrado, santificado, separado para o Senhor. Nada vai funcionar bem. Esse dia ele celebra a cessação do trabalho criativo, pondo de lado o dia de descanso para ser um memorial. Para ser um dia em que nós lembremos daquilo que Deus ele fez durante o ato da criação. Meus irmãos, nós devemos guardar um dia para o Senhor. Nós temos que dedicar a Ele o primeiro dia da semana. E nós destacamos 2 fatos aqui. Quando dedicamos um dia para o Senhor, ao fazer isto, nós lembramos que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º dia. Outro fato é que ao descansar no 7º dia, Deus celebrou sua cessação do trabalho criativo, pondo de lado o dia de descanso para ser um
memorial. É isso que nós vemos aqui no quarto mandamento. Nós percebemos isso. Deus criou e descansou, e isso deve nos trazer sempre à memória a obra criadora de Deus. É por isso, irmãos, que ele é uma lembrança. Esse dia é uma lembrança para que ele seja então santificado, ele seja separado. E até agora você talvez esteja perguntando como este dia deve ser santificado. E a partir de agora eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós. Como este dia ele deve ser santificado? Este dia, meus irmãos, ele deve ser santificado como um santo repouso durante todo esse dia. Até mesmo das ocupações recreativas que são realizadas nos outros dias. Jogar bola, ir para uma piscina ou para um outro lugar. Tudo isso, meus irmãos, deve ser colocado de lado. O tempo, neste caso, ele deve ser empregado em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. De acordo com o que foi dito, não devemos fazer o que é comum nos outros dias. Por exemplo, e como eu disse no início, eu vou ser muito aberto, muito direto aqui. Se você é convidado para um aniversário no dia do domingo, na hora do culto, o que você deve fazer? Eu vou faltar hoje porque é só uma vez no ano, né? Tem vários domingos aí durante o ano, hoje eu posso faltar e... Não é assim. Eu vou receber alguém na minha casa hoje, então eu não vou para a igreja porque eu tenho que receber aquela pessoa. E aí? Deixo de ir para o culto para receber aquela pessoa? Irmãos, não podemos trabalhar neste dia a não ser algo que envolva grande necessidade ou um exercício de misericórdia. Um médico cristão, um policial cristão, um motorista de ônibus cristão, ou alguém que trabalha em uma empresa que funciona 24 horas por dia, apenas alternando o seu turno. Tudo isso envolve uma grande necessidade ou uma obra de misericórdia. Se você está, por exemplo, na sua casa, faltando 15 minutos para começar o culto, e você já está entrando no carro para sair, e de repente o telefone toca, alguém bate na sua porta, é o seu vizinho, olha, eu preciso levar fulano de tal no hospital, eu não tenho quem leve, você pode levar? Aí você vai dizer, não vou porque eu tenho que ir para o meu culto. Arruma outra pessoa aí, porque agora não dá. Você vai deixar de atender essa pessoa? Claro que não. Porque ao fazer isso, você está fazendo o que Jesus ordenou. Então, meus irmãos, a questão aqui, ela envolve o que é desnecessário. A questão aqui envolve o que é desnecessário. Aí a gente também vai um pouco mais a fundo. Um comerciante que deixa de vir à igreja para abrir a sua loja ao domingo. Ele pode fazer isso nos outros 6 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até meio-dia, 1 hora da tarde, ele pode fazer isso. Mas se ele não fizer,
ele será cobrado pelo Senhor, porque aquele dia que é dedicado ao Senhor, o Senhor o convida para que aprenda a descansar e confiar na sua providência. O Senhor, meus irmãos, é aquele que supre todas as nossas necessidades. Mateus 6, de lá de 25 a 34, Filipenses 4 e 19. Deus ele está nos ensinando isso. Confie em mim. Você não precisa trabalhar nesse dia, porque eu supro todas as suas necessidades. Aquilo que você está ganhando no dia do Senhor não vai ser um ganho abençoado. Mas se você for fiel em dedicar aquele dia ao Senhor, Deus vai dar muito mais durante os 6 dias que você trabalha. Outra aplicação prática, recreação, entretenimento. Como eu falei, eu posso participar e me recrear em outros dias. Mas o domingo é o dia do Senhor. Lembro de uma história que a pessoa hoje é um pastor, mas antes de ser um pastor, gostava muito de assistir jogos de futebol no estádio. E ele e os irmãos, eles iam assistir os jogos, e geralmente os jogos são domingo. Aí o que eles faziam? Eles iam todo pronto para o estádio. Camisa de manga comprida, calça social, com a Bíblia na mão. E eles eram conhecidos como os irmãos. Nada torcida, eles eram conhecidos como, olha, lá vem os irmãos ali. E eles iam para o estádio, assistiam o jogo e sempre chegavam antes do horário do culto. Chegavam antes das pessoas, chegavam até atrasados, que não estavam fazendo nada. Mas o pastor deles sempre pregava: domingo não é o dia de futebol, domingo é o dia do Senhor. E o Espírito Santo, ele conta, foi trabalhando. Então, ponto que ele entendeu que quando ele chegava na igreja, ele não conseguia se concentrar. Ele não conseguia, porque lá no estádio ouvia tanto palavrão, tanto xingamento, tanta coisa ruim. Chegava ali no culto, a mente dele estava, e ele não conseguia adorar ao Senhor em espírito e em verdade ali com os outros irmãos. Mas o Espírito Santo foi trabalhando, foi convencendo, foi transformando, e ele e aqueles outros irmãos entenderam que aquele dia deve ser um dia dedicado ao Senhor. Irmãos, o que é mais importante para nós neste dia? O que fazemos neste dia de tão especial? Meu irmão, minha irmã, não troque o dia do Senhor por trabalho, por jogo de futebol, por aniversário, por entretenimento ou por qualquer outra atividade. Se você está viajando, lembre-se, você pega um final de semana, pare tudo, procure uma igreja. Se você não encontrou numa igreja, fique na sua casa, fique ali no quarto do hotel, não faça nenhuma atividade, a não ser por pura necessidade um exercício de misericórdia. Lembre-se que as suas férias, elas não são espirituais. Suas férias são do trabalho, são espirituais. Irmãos, a quem importa você obedecer? A quem importa você ser firme? A quem importa servir e declarar o Senhor da providência? Nessa noite, Deus ele te convida a experimentar esse dia. A experimentar, meus irmãos, algo que não dá para vivenciar e experimentar nos outros. O nosso tempo, ele é muito corrido. Eu estou falando aqui com pessoas que têm inúmeras responsabilidades. Eu não estou tratando aqui com pessoas que o tempo sobra, que é uma beleza, não.
todos aqui têm suas responsabilidades. Sejam elas muito importantes ou não, mas o fato é que todos têm as suas responsabilidades e o tempo ele é muito corrido. E quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós temos que ser muito honestos aqui, muito sinceros. Nós quase não oramos, nós quase não paramos para ler a nossa Bíblia. E quando nós temos tempo, o que acontece? Nós vamos para a frente da TV, nós vamos para o computador, para o celular. É ou não é? Nós temos como organizar o nosso tempo, irmãos. E isso é bíblico. Deus nos ensina a sermos bons mordomos do nosso tempo. Aliás, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Quando Ele cria todas as coisas ali em 6 dias, são 6 dias literais de 24 horas. O tempo pertence a Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o dono do teu tempo, o tempo não te pertence. E nós temos que pedir a Deus sabedoria para que Ele nos ajude a organizar o nosso tempo. Porque às vezes nós não chegamos aqui às quartas-feiras para orar na igreja. O que sobra para nós muitas vezes é apenas o domingo. E quando nós lembramos disso, é o dia em que pelo menos o Senhor demonstra a sua misericórdia, a nossa dureza de coração e nos faz lembrar que somos seus filhos. E Jesus, Ele nos diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você, homem cristão, você mesmo, você é que tem a maior responsabilidade em guardar o dia do Senhor. E não é guardar só para você, não. É para guardar para todos os que estão debaixo da sua liderança, do seu domínio. Irmãos líderes de lares, homens cristãos, chefes de família, empregadores, vocês têm a responsabilidade de tornar livre a todo homem para que neste dia ele possa buscar uma casa de oração ou ter pelo menos a oportunidade de ser convidado e trazido para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Você tem que fazer isso. E você também tem que prezar pela sua família. Irmãos, como eu disse, eu vou ser muito sincero, eu fico muito triste quando a gente chega aqui, os pais estão aqui, mas cadê os filhos? Cadê a mulher? Onde estão? O que estão fazendo? Estamos num mês em que não temos escola dominical. Cadê os professores que não vêm domingo de manhã? Chegam no domingo, no próximo domingo, quando começa, cadê os professores? Que exemplo eles vão ter para os seus alunos? Parou para pensar nisso? Que exemplo você está mostrando para o seu filho, para a sua mulher, que esse dia é um dia importante, meu irmão? Que exemplo você está dando para as pessoas do mundo? Testemunhando que há um Deus Criador, se você nem se importa em trazer sua família. Irmãos, isso não se justifica mesmo você estando aqui, ou pela manhã, ou só pela noite. Isso não se justifica, irmãos.
Não seja homem cristão obstrução, motivo de obstrução aos seus familiares de vir à igreja neste dia. Mas que você seja aquele homem que, ao acordar no dia de domingo, seja o primeiro a dizer com alegria: vamos à casa do Senhor. Acorda os seus filhos, acorda a sua esposa, vamos nos apressar, vamos chegar no horário à casa do Senhor, vamos aproveitar os louvores, vamos aproveitar a leitura da palavra, a pregação, o estudo nas classes, vamos absorver o máximo do que Deus tem para nós nesse dia. Essa é a sua responsabilidade, e Deus vai cobrar isso de você. Não é só a mulher que tem que ter a responsabilidade, não é o seu filho que tem que chegar com você: pai, vamos à igreja hoje, mãe, vamos à igreja. É você, homem cristão, você que tem essa responsabilidade. Não se omita, que Deus o livre que você se omita da sua responsabilidade. É vindo na igreja que nós ouvimos o Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que consola, que edifica, que traz à memória, irmãos, a certeza de que nós vamos estar na eternidade com Deus. Não é o futebol, não é o celular, não é o Faustão, não é seja lá qual o programa ou a cama mais gostosa domingo de manhã para levantar. Não é isso que vai te trazer à memória o dia que você vai estar na glória com o Senhor, não. É aqui, nesse lugar, que Deus separou, santificou, abençoou, e você vai receber tudo isso. Não esqueça disso, homem cristão. Mas, irmãos, há muito mais por trás desse mandamento. Olha o que nos diz o profeta Isaías no capítulo 58, versos 13 e 14. Isaías 58, versos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha quantas promessas Deus ele nos traz aqui, irmãos. Se você desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, se você priorizar o santo dia de Deus, se o chamar um dia deleitoso, um dia que traz alegria, que traz traga prazer, um dia separado para Deus, que é digno de honra, se você honrar a Ele seguindo os seus caminhos, se você se desfaz de você mesmo, se esvazia de si mesmo, da sua vontade, se você fizer tudo isso, você vai se agradar, se alegrar no Senhor. E Deus ele vai te abençoar, Deus vai te sustentar, Deus vai mostrar a sua providência na tua vida. Muitas coisas que Deus ele faz por nós, muitas promessas que Deus ele nos garante se formos fiéis neste dia. Mas eu queria também olhar com você nessa noite Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio 23 diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nem o bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. E ele vai falando sobre aqueles que são proibidos de entrar na Assembleia do Senhor.
Mas pensando nesse primeiro versículo, aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Em outras palavras, ele está falando aqui de um eunuco. Lá em Atos, no capítulo 8, nós lembramos de um eunuco que estava vindo de Jerusalém na sua carruagem, e ele lia o profeta Isaías. E ele lia e não entendia, mas Deus pegou Filipe, o evangelista, e o levou até aquela estrada, e Filipe ficou ao lado daquela carruagem, ouvindo aquele homem ler o profeta Isaías. Ele então pergunta àquele homem: entendes o que lês? E o eunuco diz para ele: não, porque não há quem me explique. E ele então, Filipe explica a palavra de Deus àquele homem ele crê, e ele também é batizado. O que nós lemos aqui em Deuteronômio 23, irmãos? Que até aqui não havia esperança para essas pessoas. Mas quando Cristo vem, quando Cristo morre na cruz, ele paga o preço pelos nossos pecados, ele cumpre toda a lei em nosso lugar. Aí então há esperança. Tudo em Cristo é possível, até para o homem nestas condições. Então há esperança também para nós que muitas vezes falhamos em guardar o dia do Senhor. Para você que muitas vezes não entende o que é esse dia, não sabe como se relacionar com esse dia, a esperança que você chegue aos pés do Senhor, confesse o seu pecado em arrependimento, peça perdão, que Deus vai te perdoar, Deus vai te restaurar, Deus vai fazer com que você esteja vivendo nesse dia, vivendo esse dia com deleite, com alegria, por estar na sua presença, a ponto de tudo mais que você fizer venha a ser secundário. O crente, ele fica triste, ele enfraquece, ele pode chegar até ao ponto de se desviar, ser um desviado até dentro da igreja, porque ele pode até estar aqui, mas seu coração não está. Irmãos, não existe, eu creio, um crente que não tenha prazer de estar na casa do Senhor. Às vezes as pessoas chegam aqui cabisbaixas, chegam preocupadas, chegam pensando em outras coisas, mas quando ouvem a palavra de Deus, quando é feita uma oração, quando há um momento de comunhão, como ali atrás, a gente vê que a coisa muda. Brota novamente aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação de estar aqui. Porque é só nesse lugar que você vai encontrar isso. É aqui que você renova as suas forças, é aqui que você se alegra novamente. É aqui que muitas vezes você ouve um testemunho, vem num culto de oração e ouve: Deus fez isso pelo fulano de tal, Deus fez aquilo, Deus... Então eu sou motivado a orar, a acreditar, a confiar mais nesse Deus, porque se Ele fez com o irmão, Ele também pode fazer comigo, Ele é Deus. E aí nós nos fortalecemos, nós nos alegramos, nós temos as baterias recarregadas para vir à casa do Senhor. Mas, irmãos, caso precise trabalhar por alguma razão, ou prestar um concurso, ou fazer uma prova do Enem, eu creio que muitos fazem isso, mas fazem muitas vezes com dor no coração. Eles sabem que este dia tudo deveria parar. Toda atividade deveria parar. E os olhos dos homens
estarem voltados para o Deus Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, é magnífico isso aqui. Eu não sei vocês, mas eu lendo isso aqui, eu fiquei impressionado. Olha a dimensão do testemunho que nós estamos dando para esse mundo. Os crentes parados nesse momento, cultuando a Deus sem fazer nada nesse dia, e as outras pessoas olhando, por quê? Por que esse povo é assim? O que eles estão celebrando? O que eles estão fazendo? Nós estamos testemunhando Deus. Assim como o sol todos os dias faz seu percurso e testemunha que há um Deus Criador e sustentador da vida, nós aqui reunidos, dedicando esse dia ao Senhor, nós também estamos testemunhando que há esse Deus Criador para que o mundo o conheça. Mas se nós não fazemos isso, irmãos, nós estamos pecando, estamos desonrando o nome de Deus, estamos desobedecendo a Deus. Nós não estamos fazendo com que o nome de Deus seja glorificado pelos incrédulos. Eu espero, caminhando já para as considerações finais, você tenha sido convencido pela palavra e pelo Espírito de Deus. E que você, a partir de hoje, comece a consagrar um dia inteiro para o Senhor. Irmãos, essa mensagem também falou no meu coração. E eu espero que tenha falado no coração de vocês. E eu espero que você, a partir de hoje, pelo poder dessa palavra, pelo poder do Espírito Santo, de fato tenha sido convencido de que eu tenho que dedicar um dia ao Senhor. Não é um momento. Não é você escolher, eu venho de manhã e não venho à noite, ou venho à noite e não venho de manhã. O que você faz no restante do dia? É claro, meus irmãos, que existem situações que não precisam de justificativa. Às vezes é alguém que não está bem de saúde, não pode vir. Alguém que é idoso, é difícil vir à noite. Não é a você que eu me refiro, que está lá na sua escala de trabalho, porque aquele lugar não pode parar de operar. Mas é você que tem esse dia de folga, mas é vacilante. É preciso resgatar esse amor e essa paixão pelo dia que o Senhor separou para o louvor da sua glória, pela ressurreição do seu Filho amado Jesus. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes, não são todos os casos, o problema é que muitas vezes nós somos egoístas. E nós não queremos apenas ser dias. Para nós, ser dias não é suficiente. Nós queremos todos os dias. E isso é pecado. E isso, meus irmãos, apenas revela como o nosso coração está preso às coisas deste mundo. J.C. Ryle, ele disse o seguinte: o ensaio do dia do Senhor nos prepara para toda a eternidade. Mas ele conclui com uma pergunta: como cristãos que não conseguem dedicar um dia sequer para o Senhor, acreditam que passarão uma eternidade com Deus? Vamos pensar tudo isso que nós ouvimos, irmãos. E vamos chegar a uma decisão quanto ao que ouvimos. Não podemos ser neutros diante da palavra de Deus. Não podemos apresentar um caminhão de justificativas. Contra a autoridade da palavra de Deus não existem justificativas.
O que existe são apenas quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, pedido de perdão e recomeçar, dedicando a Deus o dia que lhe é devido. Talvez isso não aconteça de maneira instantânea na sua vida, pode ser que aconteça, mas pode ser que você precisa readequar muita coisa na sua vida. Mas se o seu desejo é esse, e se você está colocando isso diante de Deus, pode ter certeza que o Deus da providência, Ele vai te ajudar a adequar o teu horário. E você vai ser muito feliz, muito mais próspero, dedicando um dia ao Senhor, do que trabalhando todos os 7 dias da semana. É assim que Deus estipulou que a coisa deve funcionar. E isso aqui não vai mudar. A verdade de Deus, ela é eterna. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar a nós. Nós é que temos que nos adequar à palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e coloque a sua palavra em prática em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém.